Olá, tudo bem com vocês? Professor Leanderson mais uma vez aqui para a gente corrigir as atividades que foram direcionadas no capítulo anterior, na aula anterior. Então hoje nós vamos apenas fazer a correção da atividade para que na próxima aula a gente possa fazer um grande resumo e assim finalizando o conteúdo e preparando bem vocês, ok? Nós vamos hoje falar sobre o espaço mundial, onde nós vamos focar na correção do capítulo 3. Então vamos lá, dar início à nossa correção. Bem, vou pegar o livro para acompanhar com vocês. A primeira questão, do de olho na prova, o termo BRICS tem sido utilizado para designar os países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Sobre esses países é correto afirmar que, bem, nós temos uma sequência de 5 opções. Dessas opções, nós devemos destacar corretamente o item B, são considerados países emergentes, embora possuam diferenças expressivas entre si, no que diz respeito à população, ao território, aos recursos naturais e à industrialização. O termo formado por 5 países, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, é um termo que designa uma junção entre países, mas, de fato, ainda não é um bloco econômico. E é interessante destacar que esses países, por mais que sejam classificados como emergentes, que estejam em crescimento econômico, ainda há uma grande diferença existente entre eles, no que diz respeito à população absoluta, no que diz respeito à industrialização existente, certo? Ou outras características. Assim, o item correto, item B. Na segunda questão, a organização dos países em blocos econômicos visa facilitar a economia dos países, estimulando as trocas e a produção. Sobre os principais blocos, suas características e finalidade, assinale a alternativa correta. Bem, o item correto é o item E, NAFTA, formado pelos países da América do Norte, onde eliminou as barreiras alfandegárias, as barreiras tarifárias, entre os seus membros e ficou só aí. Ele não disponibilizou ainda outras oportunidades para avançar no desenvolvimento desse bloco econômico. Então, o item correto, item E. Terceira questão. Um dos fenômenos importantes da economia global é a formação de blocos econômicos. Sobre seus modelos, características e exemplos, pode-se considerar. Bem, o que pode-se considerar? Pode-se considerar que um mercado comum que permite a livre circulação de capitais, produtos e serviços e pessoas, a exemplo da União Europeia. Então, o item correto, item C. Ok? A quarta questão, ela vai apresentar um texto e pedir 2 resoluções. O aumento do número de acordos de integração nacional foi um dos principais eventos nas relações internacionais nas últimas décadas. Praticamente todos os países são membros de algum bloco e muitos participam de mais de um. Assim, apresente 2 vantagens de criação de blocos econômicos para países integrantes. O que é que eu posso citar? Pronto. Isenção de tarifas alfandegárias é uma delas, assim como a livre circulação de pessoas e mercadorias. Então, o item A acaba de ser respondido. Item B, apresente uma característica que diferencia a União Europeia de outros acordos de integração regional. Também uma questão muito simples, a adoção de uma moeda padrão, como o euro, vai diferenciar a União Europeia dos demais blocos econômicos. Passando para a próxima questão. Vamos lá. Por que é importante a presença de organismos internacionais na economia? Organismos internacionais são entendidos como a Organização Mundial do Comércio, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, o Banco Mundial. O porquê é importante, certo, desses organismos presentes na economia internacional? Bem, a importância desses organismos se dá pelo fato de uma maior regulamentação e uma maior proteção entre os ambientes vividos por esses países.
é importante a gente destacar que a globalização permite uma intensificação de troca de mercadorias, troca de informações, e com isso esse fluxo gera um aumento gradual nesse sistema. Então, organismos que possam monitorar, certo, e ajustar esses acordos é extremamente bem-vindo no mundo atual, no mundo contemporâneo. Segunda questão, qual a importância dos blocos econômicos na economia globalizada? A negociação entre os países pertencentes aos blocos econômicos, elas podem se intensificar de uma maneira mais precisa. Assim, os países podem sair ganhando nessas negociações, diminuindo o valor gastos, certo? Em tarifas alfandegárias, em taxas internacionais, e assim eles podem dispor de um melhor aproveitamento comercial para os países pertencentes a estes blocos. Na terceira questão, pede para ler o trecho da reportagem a seguir para responder a questão proposta. Assim, certo? Espero que vocês tenham lido o texto e a gente vai, de fato, já fazer a correção, já responder a pergunta. Como podemos caracterizar as relações políticas e comerciais estabelecidas pelo BRICS? Bem, como já disse na aula anterior e ainda hoje nas primeiras questões da correção, o BRICS não é caracterizado por ser um bloco econômico, mas envolve economias que estão em um grande destaque econômico, certo? Atualmente. Isso favorece o diálogo e os acordos, devido à vontade política de cooperação, bem como um investimento e financiamento para atividades realizadas pelos países membros. Ok? Vamos então para a próxima página de atividade, onde vai ficar nosso mapa mental. O mapa mental, ele pode ser visto apenas como atividade comercial, aí nós temos instituições que atuam, aí tem uma em branco, o que é que você deve projetar ali? A Organização Mundial do Comércio, pois o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o Bloco Econômico e o BRICS já está projetado. E lá do BRICS nós temos 5 caixas, onde você tem que colocar quais são os países pertencentes a esse grupo. Daí, lembrando, cada letra dessa sigla significa um país. B, Brasil, R, Rússia, I, Índia, C, China e S, South Africa, se é assim que se diz em inglês, África do Sul. Então, atividade corrigida, um grande abraço e até a próxima.